Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente com o nosso bate-papo, mas antes de começar, eu queria convidar você a se inscrever no canal dos Tarefeiros, clica no sininho para acompanhar os nossos bate-papos, live, conversas, palestras e muita coisa boa e novidades que vai ter daqui por diante no canal, tá bom? E hoje nós vamos começar com a nossa prece, pedindo licença aí ao plano espiritual, a Deus e a você para adentrar na sua casa. Pedindo toda a proteção, a luz, as equipes do plano maior que nos auxiliam para que possam estar nos intuindo nessa conversa, trazendo consciência, sabedoria e entendimento. E assim nós vamos dando por aberto a nossa conversa do dia de hoje. Graças a Deus. Bom dia, Carlos. Bom dia, Fabinho. Tudo bem? Tudo. Então, eu estou aqui com o Carlos hoje. A gente começou a pensar em alguns assuntos para a gente conversar, para a gente discutir, né? E, dado esse momento de quarentena, muitas coisas vêm à tona na nossa existência, né? E como a gente já disse há algum tempo atrás, é realmente um momento de reflexão, né? Mas não só de ficar na reflexão ou fazer da reflexão algo fantasioso. Porque o perigo de martelar muito as coisas na cabeça é trazer aquelas nossas crenças e criar ilusões. É diferente do que é real, do que é aquilo que é possível muitas vezes, né? Como a gente já disse algumas vezes, eu já falei em umas palestras atrás, a nossa mente por si só, ela é feita de divagação. O problema é quando a gente usa desse devagar para viajar na maionese, né? É como você pensar que após quarentenas todos nós sairemos pessoas melhores e iluminadas. Não vai acontecer, tá? Acontecerá para quem? Para quem usou esse tempo e essa oportunidade para se rever, para se melhorar, para rever as suas verdades e os seus conceitos, as suas crenças, seja elas limitadoras, sejam crenças transformadoras, seja o que for, mas com o objetivo de ser algo melhor, né? Bom, e nesses momentos de quarentena, nessas reflexões, uma das coisas muito importantes que nós temos que lidar, que a quarentena muitas vezes impõe no nosso dia a dia, é lidar com as diferenças, né? Se você está em casa, não que isso não aconteça quando nós não estávamos em quarentena, mas fica mais perceptível, mais visível nos momentos que nós temos que conviver, principalmente com a nossa família, com os mais próximos, mais avidamente, vamos dizer assim, né? Mas isso acontece também no nosso trabalho, na nossa religião, por que não? Acontece nas nossas amizades, que é a questão de como nós encaramos quem pensa ou é diferente de nós. Como é que você utiliza ou você interage com o que é diferente? E quando a gente fala na questão diferente, envolve várias áreas, né? Envolve como isso te afeta, se você gosta, se você não gosta. Envolve as tuas crenças, os teus preconceitos, muitas vezes, né? E você pode entrar em estados de isolamento, de não aceitar e de não entender o porquê o outro é daquele jeito. Será que o jeito dele muitas vezes é melhor ou pior?
Se ele cruzou, e a gente acredita que tudo tem um motivo na vida, se ele cruzou o teu caminho, o que é que você tinha que aprender ou a ensinar? Muitas vezes, eu sempre falo que a gente tem mais para aprender do que para ensinar. É o nosso caso aqui. A gente conversa, bate papo, procura, porque nós temos muito mais para aprender com a nossa troca e com os nossos estudos, com as nossas falas, para pôr em prática, do que muitas vezes para ensinar. E às vezes é preciso a diferença para dar um empurrãozinho. Então eu estou dando essa abertura e o Carlos depois vai explicar, vai responder algumas perguntas. Por exemplo, o diferente é bom ou ruim? Né? O diferente é certo ou errado? Essas questões que muitas vezes nos faz, muitas vezes o diferente é a gente deixar de olhar para o nosso umbigo, né? Porque quando você é só você, a sua mente acerta, é o todo e nada te afeta, muitas vezes nós nos tornamos pessoas extremamente, o Carlos falou vendadas, eu falo egoístas mesmo. Eu não tenho toda essa sutileza. Né? E é essa coisa, e porque Deus que criou todos nós iguais, não é assim? Ele fez todos nós iguais. E por que nós somos tão diferentes? Né? Será que não são os estágios? Será que também não é uma oportunidade de todo mundo, nessas diferenças, alcançar essa evolução? Olha lá, nós saímos de um momento que até eu estava lendo alguma coisa antes disso tudo, onde o grande problema das pessoas era estar acostumado, as mentes estarem se acostumando aos prazeres imediatos, né? Então a mente, lembra que eu falo sempre do estado de acomodação para poupar energia, a nossa mente trabalha assim. Então aquilo que você faz automaticamente, na verdade, que a gente fala de automatismo, tem um propósito também. E eu sempre falo, não é bom nem é ruim. Ela tem um propósito de economizar a energia da sua memória, de tudo. Mas o problema é que muitas vezes nós nos viciamos ou nós nos acomodamos a viver no automático. E isso funciona nesses prazeres imediatos, até nas nossas relações. Olha, como? Eu não gosto da fulana porque ela é desse jeito. Então eu vou viver só com a ciclana ou com o ciclano porque ele pensa igual a mim. Porque ele aceita tudo que eu falo, porque ele é e representa praticamente uma cópia. Sabe aquela coisa? É legal isso? É legal. É a famosa afinidade. Mas isso não justifica você excluir ou ignorar o que pensa diferente. Até porque é necessário ele para mostrar uma outra visão. E não necessariamente uma situação de atrito ou de conflito. E se a gente pensar, isso vai em tudo na nossa vida, né? Nas questões de amizade, de relacionamento, nas famosas questões políticas e religiosas. Será que precisa de toda essa guerra? Quem é o certo? Até, olha lá, na partida de futebol. Se você não tiver um equilíbrio, um discernimento de aceitar o gosto do outro que é diferente e levar isso a ferro e fogo, muitas vezes acontece o que a gente vê nos noticiários. Pessoas que, em nome de um time, agridem outra pessoa.
E eu estou falando da agressão física, mas a gente sabe que a agressão física acontece lá no estádio, mas a gente sabe que existe agressão verbal, até dos nossos pensamentos. Quando você vê e fala assim, mas tinha que ser daquele time também. É ou não é? Isso não envolve todos os nossos preconceitos? Será que são necessários obsessores na nossa existência para mostrar isso? Lembra que muitas vezes, olha lá, o obsessor não é um diferente de você. Ele é muito, muito igual. Por isso ele se afiniza e se aproxima de você. Mesmo quando fala de obsessão por ódio, não sei o quê, se ele se aproxima ou se ele se afiniza e é permitido ele estar junto com você, é porque esse ódio também está aí dentro, mesmo que escondidinho ou disfarçado, né? Porque muitas vezes não somos aquilo que nós falamos, mas aquilo que pensamos, aquilo que é um conjunto, tá? Então eu vou passar para o Carlos. Carlos, como que funciona a diferença? É certo ou errado? Joga uma bomba assim. É complicado. Vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, eu fico muito à vontade de falar de diferenças, até porque eu experimento muitas no dia a dia, né? E se tem uma coisa que é difícil, e eu estava aqui ouvindo, né, você falar, e tem muitas questões, porque a gente não parte de uma análise simples, né? Não tem jeito, nós estamos falando dentro de uma casa espírita para pessoas que acreditam no espiritismo, na vida eterna, na sucessão de existências de aprendizado. Então, tem até uma dicotomia aí. Por quê? Porque tem um lado seu, que é do seu espírito, que ele quer a tua alma gêmea. Ele quer olhar para a pessoa e que ela saiba o que ele tá pensando. Não preciso nem pedir, eu já sei, né? Basta aquele olhar, né? Seja o olhar de mãe, seja o olhar de esposa, seja o olhar de namorado, de namorada. O espírito anseia isso, porque ele procura aquela essência divina. Então, às vezes, é normal, né? Como você falou, você procurar aquele igual, porque é mais fácil. É comum espiritualmente e mentalmente, como você disse, até porque a gente tem um instinto de preservação em todas as células do corpo, principalmente no cérebro, como você disse. Mas eu sou meio anarquista nisso. Por quê? Porque, cara, e eu sou uma das pessoas mais fixas que eu conheço. Eu não gosto de mudança. Não gosto. Não tem problema, não gosto. Só que eu odeio, e desculpa o termo odiar, eu odeio conversar com alguém que tem a mesma opinião que eu. Nossa, isso foi feio. Que a minha. Porque é o que você falou. O que eu preciso para aprender? Eu preciso do contraponto. Eu preciso muitas vezes até me ouvir para ver quanta besteira eu estou falando. Né? Essa questão do diálogo. Então, a diferença ela sempre serve para o crescimento. E é essencial nesse sentido, porque, como já dizia Sócrates, né, o questionador implacável, né, cara, se você acordar com as suas certezas, nascer com elas e morrer com elas, você vai voltar e olhar para quê? Por quê? Né? Lógico que tem hora que você quer um pouquinho de paz, você fala, pô, vou ter que explicar a terceira vez a mesma coisa. Isso existe também, né? Mas talvez seja na terceira vez que você vai entender que não é 100% da certeza. Que é 95, que é 90, que talvez seja 50. Né? Então, essa experiência, como você falou, seja no trabalho, seja na sua casa, na sua família, cara, você tem que dar graças a Deus por ser questionado. Em qualquer coisa que seja, como você falou, na política, no seu trabalho. Já pensou? Eu tenho, né,
amigos que eu sou da área de sistemas, apesar de hoje estar na área de vendas, mas, cara, a única certeza que você tinha de um projeto que nunca tinha sido modificado é que ele estava errado, que ele não ia dar certo. É a única certeza que tem. É impossível você conceber um projeto correto. Porque, primeiro, que você não combina com o russo. Né? Você não consegue ter o domínio de tudo. E nem de você. Então, eu brincava sempre, cara, está aqui o projeto. Pô, ele não mudou, ele não vai dar certo. Né? Não tem jeito, porque não tem o contraponto. E aí entra o que você falou, mas como eu lido com isso? Né? Eu vou lidar brigando, eu vou lidar me isolando na família, né? Hoje, quando a gente está vendo, o outro é não sei o quê, o outro é de direita, o outro é de esquerda, eu não vou mais falar com ele. Cara, fale. Lógico que existem exageros, mas fale e ouça. Não está tudo certo de um lado nem do outro, né? Eu, apesar da minha família conhecer espiritismo todo mundo, eu nasci católico. Eu fui coroinha, acólito, né? Mais bonito falar acólito. E eu fui construindo isso, né? O judeu, o muçulmano, o hindu, né? Eu falo isso sempre, né? Deus não é uma propriedade nossa, na nossa religião ou do espiritismo. Tudo isso é transitório, né? E a coisa que eu acho mais bonita dentro do livro dos Espíritos é que as respostas sempre são cortadas. Eu posso te responder até aqui, porque além daqui você não vai entender. Então, quer dizer, nós vamos continuar tendo que questionar. Essa verdade, ela, para nós, ela só é absoluta para Deus. Para nós, ela é relativa. E não dá, né? Às vezes a gente tem as nossas questões, não dá para falar, poxa, o outro é crente, não sei o que, ele está errado. Não, de maneira nenhuma. Ele não está errado, né? É o outro. E o outro tem uma grande importância. E confesso, eu aprendi muito mais com os que pensavam diferente de mim do que com os que pensavam iguais. Porque é o que você falou, você fica lá meio tranquilo, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Você aprende até o que não fazer. Até o que não fazer, não, até o que não fazer, faz parte, porque é esse equilíbrio. Não, você está certo, faz parte, inclusive, para o que não fazer, do outro lado. Mas você só vai saber isso na hora que você para e dá o tempo, dá atenção. Sem isso, como você falou, não, eu vou viver de cabresto egoísta, porque eu nem ouvi, eu não quis nem ouvir a opinião do outro. Né? É o que eu falo, eu trago isso inclusive para dentro do meu casamento. Nossa, eu agradeço muito por ter casado com a Adriana e por ela ser muito diferente de mim em muitas coisas. E isso não impede da gente se amar, da gente combinar, da gente ajustar as coisas. Né? Se eu tivesse casado com uma pessoa igual a mim, com certeza eu seria uma pessoa muito pior hoje, porque tudo que eu aprendi eu não teria aprendido, pelo contraponto, pela diferença. E não significa o que você falou, é ruim, é pior, é mais fácil, é mais difícil. Não, é aprendizado. Eu não vou saber se eu não ouvir o outro lado. Eu não vou saber se eu não experimentar. E é o que você falou, até na questão da obsessão. Né? Pode até ser que a força seja em direção contrária, mas ela tem a mesma intensidade, como você falou do ódio. Né? Porque não adianta. Na hora que você não quer, quando um não quer, dois não brigam, já dizia a vovó, né? Não tem jeito, não tem mágica. Então, é muito importante isso, e principalmente nesse momento, porque é o que você falou, apesar de nós estarmos reclusos, nós estamos mais atentos às coisas dos outros, né? Mais atentos às opiniões dos outros, estamos tendo mais tempo de pensar, estamos tendo mais tempo. Então, é até de novo, é uma dicotomia de novo, porque apesar de eu estar distante convivendo com poucos, a internet está aí, nós estamos distantes só no contato físico, mas na hora de pensamento, de criticar, isso ao contrário, está maior. Então é muito mais importante nessa hora o orar e o vigiar. Para aquele, e você falando até me lembrou agora, né? De uma passagem, não vou lembrar o livro, mas até acho que no Livro dos Espíritos fala isso, eu não vou lembrar o lugar, o capítulo, no Evangelho, de que vale você se isolar da sociedade e virar um monge tibetano. Tem o seu valor, mas em termos de experiência, ele não vai estar sujeito a nenhum contraponto,
a nenhuma situação de estresse, a nenhuma coisa. Então, lá mesmo ele fala, não vou me lembrar agora, em várias perguntas fala, bom, mas o isolamento ele vai ajudar? Não, ao contrário, nós somos feitos para dividir isso, para discutir isso. Então, conselho não é bom, né? Se fosse bom a gente vendia, não dava, mas sejamos mais abertos, né? Ouçamos mais, né? A gente tem duas orelhas e uma boca é por causa disso. E sejamos mais caridosos e parcimoniosos com a diferença. Porque, primeiro que eu posso estar errado, e mesmo que eu não esteja, como o Fabinho falou, ele pode estar te ensinando muita coisa, né? Muita coisa importante. Então, esse é um momento de muita reflexão, né? De muita reflexão nesse sentido. Eu acho que o ideal seria a gente colocar um grande espelho na Terra, onde nós olhássemos para todos e para nós ao mesmo tempo, né? Isso seria muito importante. Então, é o que eu penso. Eu dou graças a Deus cada vez que eu sou questionado. E nós podemos falar isso, né, Fabinho? Que a gente convive, somos pessoas diferentes, que têm comportamentos diferentes, atitudes diferentes, e nos respeitamos muito. Muito pelo contrário, viramos amigos e outras coisas mais. Então, você não precisa ser igual, você não precisa ter a mesma opinião. Principalmente em questão da paciência. Ou do perdão. Então, é exatamente isso, né? Muitas vezes é muito melhor e muito mais interessante nós aprendermos a observar até o outro contra nós. Não observar os defeitos do outro, tá? Mas observar essas diferenças para se rever, para rever os nossos conceitos, né? É o que o Carlos falou. Olha, você quer mais diferente, né? Se você pegar eu, o Carlos, o Maurício, que não pôde estar hoje, são personalidades completamente diferentes, né? Profissões diferentes, personalidades diferentes, mas que se dão bem e que estão abertas, muitas vezes, a compartilhar e a respeitar as diferenças, né? Por exemplo, é o que o Carlos falou dele com a Adriana, eu sou uma pessoa ligada no 220 e que quer tudo para ontem. E às vezes eu preciso de alguém que fala, para, ou que puxa o freio um pouco, vai devagar, olha, por quê? E daí, da onde que eu tiro a questão do não é bom nem ruim? Porque quando você muito ansioso e vai na coisa como eu sou, muitas vezes você se esquece ou você não se apercebe dos detalhes durante o trajeto. Você quer um resultado, você quer a coisa, você é muito prático, mas você esquece de algumas coisas que uma pessoa que vai mais calmamente se apercebe. Analisa, ver a questão do projeto, né? Eu sempre para fazer um projeto, eu falo assim, vamos decidir, vai assim, vai assado, vai para lá, vai para cá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E às vezes, é o que o Carlos falou, tem que mudar no meio do caminho. O cliente apresenta o jeito dele diferente, o desenhista vai, a pessoa que vai analisar o projeto, daí ela vai colocar aquilo na geração. Olha, por isso que um projeto, né, seja ele um projeto arquitetônico, um projeto de um sistema, o seu projeto de vida vai passar por mudanças. Então, eu acho que, para encerrar, que você olhe para o seu diferente com outros olhos, aprenda que Jesus não andou só com os iguais a ele, né? Mesmo porque se ele andasse, ele ia andar sozinho, né? Nenhum era. Da história dele, espiritual, e chegando aqui, ele como um ser mais iluminado, pensa, se ele fosse só andar com os iguais, ele nem teria vindo. Teria ficado lá no plano espiritual, né? E escolheu o quê?
os apóstolos, 12 apóstolos, lembra da história? E se a gente começa a estudar a história desse, você vê que todos eles eram muito diferentes, né? Tem as histórias, Pedro era mais assim, o outro era mais assado. Olha lá, porque era a oportunidade de, mesmo Jesus, com toda a evolução dele, não desperdiçar uma encarnação para aprender mais ainda. E ele aprendia como? Muitas vezes com os diferentes. Então pensa nisso, fica com Deus. Logo depois do vídeo vai ter a nossa prece de encerramento. Eu espero que você curta. Dá um like se você gostou. Um abraço, tá bom? Quanto tempo! Quanto tempo eu esperei. E ansioso, a ansiedade, meu Pai, de querer lhe falar o que vai na minha alma. Tão ansioso que, sem me conter, eu decidi rasgar o meu viver e te mostrar no meu coração tudo o que eu tenho e o que eu sou, para que no meu caminhar eu possa simplesmente seguir os teus passos, Jesus, e que por meio deles e do teu amor eu possa aprender. Vós que sois o verbo da vida, o pão do Espírito, nesse meu pulsar de vida e nas minhas angústias, vem aquecer a minha alma e o meu frio coração. Me ensina a sentir o amor que você sente, que você sentia quando esteve conosco. Me ensina a ter fé e ouvir a tua voz através dos tempos na minha alma, e abraça-me, cura-me e cobre com o teu manto de luz, para que eu não esmoreça ou me sinta só nessa minha caminhada, nessa minha busca dessa tal felicidade. E me ensina sempre a ver no diferente um irmão. Me ensina a ver a vida com os teus olhos e me mostra como ver e viver por meio do teu amor, para que quando eu me cansar, minha boca não cante ao vento blasfêmias, mas meu coração pulse forte na certeza que você sempre vai estar caminhando e trabalhando para o meu crescimento, para que um dia o meu olhar não seja flecha a ferir o meu próximo, a minha boca não seja a arma da discórdia e as minhas mãos não seja apenas para lançar apontamentos, mas para que eu tenha um dia o seu olhar de amor, as palavras doces e as mãos que curam, almas assim como a minha, andarilhas do tempo, buscando simplesmente aprender.
Graças a Deus.